Olá, turma! A nossa aula de hoje é sobre propriedades coligativas. O que seriam propriedades coligativas, turma? Propriedades coligativas é quando eu quero modificar, o estado do solvente. Então, eu adiciono o quê? Um soluto. É o que nós iremos ver na aula de hoje. Nesse slide, tem a definição do que seria propriedades coligativas, que depende da quantidade de moléculas de soluto para poder modificar o próprio solvente. Aqui nós temos um mapa mental, mostrando um resumo geral do que seria propriedades coligativas. Então, seria o quê? A ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição do solvente. A crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. A pressão osmótica, que é a passagem do solvente de um ambiente menos concentrado para um mais concentrado. E a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor do solvente. Então, nessas ideias sobre propriedades coligativas, vai ocorrer uma mudança das propriedades para poder modificar o estado desse solvente. Vamos ver abaixamento da pressão de vapor. No abaixamento, os solventes não voláteis reduzem a habilidade das moléculas da superfície do solvente de escaparem do líquido. Consequentemente, a pressão de vapor é reduzida. A quantidade de redução da pressão de vapor depende da quantidade de soluto. Então, o que acontece aqui, Quando você pega um solvente, quando você pega um solvente com um soluto e esse soluto você adiciona nesse solvente, o que vai acontecer? Vai ocorrer um equilíbrio, entre a quantidade de evaporação, que vai se equilibrar com a pressão, externa do meio. Quando ocorrer esse equilíbrio, o que vai acontecer? Nós iremos ter um sistema chamado abaixamento da pressão de vapor. Um exemplo, para nós entendermos sobre esse assunto, nós temos uma figura que tem apenas o solvente. Você aquece o solvente, o que acontece? A quantidade de vapor que é exalado do próprio sistema, vai entrar em equilíbrio com a pressão atmosférica. Então, aqui você tem um equilíbrio entre a pressão atmosférica e os vapores que estão sendo exalados. A partir do momento que você adiciona o próprio soluto, o que vai acontecer? Ocorre da mesma forma, vai diminuir a quantidade de vapores que são exalados e vai se equiparar com a pressão atmosférica. Aí o que vocês podem observar nesses dois sistemas? Que a pressão de vapor, que ela, no solvente puro, ela é maior, ela vai se tornar o quê? Menor. Uma das leis que está relacionado ao abaixamento da pressão de vapor é a lei de Raoult, e tendo como base a lei de Dalton. A lei de Raoult, você tem a pressão do solvente, ou seja, do vapor do soluto, que ela vai ser igual à pressão do vapor sem o solvente vezes a fração molar do material, que seria o soluto. Então, assim, essa relação da evaporação com o equilíbrio da pressão atmosférica, nós iremos ter como calcular a quantidade de pressão de vapor desse soluto no próprio solvente. E uma das leis que também está relacionada é a lei de Dalton, que também é a pressão de vapor da substância, do soluto, pela fração molar, multiplicado pela pressão total de todos os componentes que existem naquela solução.
Aí, a solução, né, de um abaixamento da pressão de vapor, né, é uma solução ideal, né, que é aquela que vai obedecer à própria lei, né. Então, todas as características dessa solução vão ser obedecidas, né, por essa lei, né. Então, assim, essa desobediência ela vai causar através de quê, né? Que vai ser, no caso, a falha, né? A falha é quando as forças intermoleculares do solvente-solvente e do soluto-soluto são maiores do que as forças intermoleculares do soluto-solvente, né? Então, assim, existe uma dependência das forças intermoleculares, né? Que vão rearranjar esse soluto na própria solução. Então, forças intermoleculares, não sei se vocês lembram, né? De Química Geral 1, né, que foi um assunto bem debatido, né. Uma outra propriedade, né, que também é muito utilizada é a elevação do ponto de ebulição, né, que tem como objetivo interpretar o diagrama de fase para uma solução, né, o soluto não volátil a baixa pressão de vapor. Portanto, a curva de ponto triplo, ponto crítico, ela é reduzida. Nesse gráfico, tem como nós observarmos o quê? Nessa região, ela é o ponto triplo, né? Que é o equilíbrio entre os estados sólido, líquido e gasoso. E acima dessa temperatura e pressão, nós temos o ponto crítico, né? Então, acima desse valor, né, vai ser o ponto crítico da própria solução. Então, aqui nós temos, né, o equilíbrio do solvente e a partir do momento que a gente adiciona o soluto, o que acontece? Ocorre, né, uma diminuição tanto da temperatura como da pressão de vapor. Aí as condições, né, que são utilizadas para esses valores, né, para ocorrer essa diminuição. A 1 atm, né, o ponto de ebulição normal do líquido puro, né, existe uma pressão de vapor mais baixa da solução, consequentemente, uma temperatura mais alta, necessariamente, para atingir uma previsão de vapor de 1 atm pura, a solução, né, é dada pela variação em temperatura de ebulição. Aí, a constante molar, né, de elevação do ponto de ebulição, né, ela é dada por essa fórmula, né, que é a variação da temperatura de ebulição, que é dado pela constante de ebulição vezes a molaridade, né. Então, o que nós podemos observar é que a temperatura ela depende da quantidade de soluto que existe na própria solução. Aí, na diminuição do ponto de congelamento, né? Quem não já fez uma prática, ou então, quando alguém vai a um churrasco, né? Não já pensou para a cerveja ela ficar geladinha, né? Não adicionou sal, não adicionou álcool, né, para poder aumentar esse ponto de congelamento da própria cerveja, né? Então, assim, é uma das propriedades, né, práticas que a gente utiliza, né? Então, diante disso, né, nós temos as condições. A 1 atm, né, que é o ponto de ebulição normal para o líquido puro, né, não há abaixamento por definição. Quando uma solução congela-se quase só o solvente puro, primeiramente, né, que é a nossa atual teoria, né, para mudar as propriedades desse solvente, né. Aí, consequentemente, né, a curva de sublimação para o solvente puro, ela vai ser a mesma da própria solução, e, portanto, o ponto triplo ocorre a uma temperatura mais baixa em virtude da pressão de vapor mais baixa para a solução, né? Então, ela vai ser o gráfico, né, o diagrama de fase,
ela vai ser bem diferente, né, do ponto de ebulição. No caso, vai ser um abaixamento da própria temperatura, certo? Aí, nós temos o quê? Que a curva do ponto de fusão, né, é uma linha vertical a partir do ponto triplo, né? A solução congela a uma temperatura mais baixa do que a do próprio solvente, e a diminuição do ponto de congelamento é diretamente proporcional à molalidade, né? A própria molalidade, né? Nós temos aí, né, a variação da temperatura, né, que vai ser a constante, né, que é uma constante já fixa para cada solvente, vezes a molaridade. Nessa tabela, né, contém o quê? Todos os solventes, né, com suas constantes, né, pré-definidas, como também o seu ponto de ebulição e o seu ponto de congelamento, né? Que a partir do momento ocorre variação a partir do momento que você adiciona o próprio soluto. Observe bem, né, nesse diagrama de fase o que acontece, né, a partir do momento que você adiciona o soluto. Nessa linha tracejada, nessa linha preta, né, nós temos o solvente, né, que representa o equilíbrio das fases, né, do próprio solvente, já pré-definida, e quando você adiciona o próprio soluto, ocorre o abaixamento, a diferença, né, da temperatura, né? Então, o que acontece? A pressão atmosférica, né, ela vai ser menor, né, e a quantidade de vaporização ela vai ser o que? Menor no próprio, quando ocorre a mistura, né, a própria solução. Aí outra propriedade, né, que é muito utilizada, né, eu acho que vocês já até ouviram falar, em tratamentos, né, tratamento da própria água, né, muito utilizado a osmose, a pressão osmótica, né, ou a pressão osmótica reversa ou inversa, né? Então, tudo isso é um controle das propriedades para ocorrer, né, a própria limpeza da própria água, né, que ela está contaminada e você quer tirar todas aquelas impurezas. Então, na pressão osmose, né, o que é osmose? É uma passagem, né, né, do solvente, né, de um local para outro local. Para que ocorra essa passagem, nós temos o que? A membrana semipermeável, né, que permite a passagem de alguns componentes de uma solução, né. Um exemplo que nós temos, que é muito comum, que é a membrana de celular e também o celofane, né, que é muito utilizado, né, em práticas mais corriqueiras no laboratório. E a osmose, né, o movimento de um solvente a partir de uma concentração baixa de soluto para uma concentração alta do próprio soluto, né? Então você tem dois sisteminhas, né? Nesse sistema você vai ter uma concentração menor e no outro sistema uma concentração maior. E no meio dessas duas concentrações você vai ter uma película, né? Ela vai impedir, né, o deslocamento das moléculas maiores. O que vai acontecer, né? A molécula do solvente é que vai percorrer para aquela solução que está em maior concentração. Existe um movimento em ambos os sentidos através de uma membrana, né? E à medida que o solvente move-se através da membrana, os níveis de fluidos nos braços se tornam irregulares, né? Porque vai ocorrer uma diferença entre o volume. Nessa figura, o que vocês podem observar, né? Você tem um tubo em U. Nesse tubo em U, você vai ter uma solução mais concentrada, né? A membrana semipermeável e no outro lado você vai ter a solução, né, menos concentrada. Se vocês observarem bem, o que acontece? As moléculas do solvente, elas vão passar pela membrana, né, e permear a solução mais concentrada, né, deixando ela o quê? Menos concentrada.
Aí o que você pode observar também, né? Que existe uma elevação, né, da solução na própria figura. Dentro da osmose, né, nós também podemos calcular a pressão osmótica. A pressão osmótica, né, você pode é a pressão, né, necessária para prevenir a própria osmose, né? Então, assim, você vai aplicar uma certa pressão, né, nesse sistema, né, e você vai ter, né, a pressão osmótica, né, que nós chamamos de π, né, vezes o volume, né, que é igual a número de moles, né, constante dos gases, vezes a temperatura. Aí, se você observar bem nessa figura, se você pegar o volume, né, e colocar, dividindo, né, no segundo membro, você vai ter número de moles pelo volume, que nós iremos ter o quê? A concentração molar. Então, através da pressão osmótica, nós também temos a capacidade de calcular, né, a quantidade de concentração naquela mistura, né? Então, assim, a pressão osmótica, né, ela é justamente a pressão que você vai exercer dentro daquele sistema. Aí, no caso, o que acontece, né? Você vai prevenir a osmose, né, naquela solução. Então, diante disso, né, a própria solução ela pode se comportar de várias maneiras. Uma delas, né, através da solução isotônica, né, que são duas soluções com o mesmo pressão osmótica, né, separadas por uma membrana semipermeável. Aí, quando você tem, né, a pressão osmótica de dois sistemas, de duas soluções, solução A e solução B, né, você pode utilizar várias terminologias, né? Solução A, né, hipertônica em relação à solução B, quando essa solução A ela é maior do que a solução B. Então, isso significa o quê? Que eu tenho mais solvente nessa solução, né? Na solução A, é hipotônica em relação à solução B, né? Então, isso significa que A é menor do que B. Então, você vai dar mais ênfase a quem? A quantidade de soluto naquela solução. E ela vai ser isotônica quando a solução A ela vai ser igual à solução B, né? Então, vai ter um equilíbrio entre as duas soluções. Nessa figura, tem como nós explicarmos melhor, né, essas três terminologias, né? Você tem o soluto, né, que é uma célula, você tem o solvente, né, que é essa célula, e você vai ter o que? O soluto, né? Então, se você observar, a quantidade de soluto com a quantidade de solvente, elas são iguais, por isso que é chamado de isotônico. Nessa outra figura, né, hipotônica, vocês observam o quê? Que você tem uma quantidade de soluto menor, né, e uma quantidade de solvente maior, né, deixando com que, né, a célula, né, ela fique cheia o quê? De solvente. Já na hipertônica, o que acontece? A quantidade de água, né, ela é bem maior, né, do que a quantidade de soluto, significando o quê? Que essa célula ela vai murchar, porque a água, né, ela vai para aquele local que tem maior concentração. Aí nós temos também a osmose reversa. Quais são as condições de existir a osmose reversa, né? Ocorre quando se aplica uma pressão no lado da solução mais salina ou concentrada, né, revertendo-se a tendência natural. Neste caso, a água da solução salina passa para o lado da água pura, ficando retidos os íons dos sais nela dissolvidos, e a pressão a ser aplicada equivale a uma pressão maior do que a pressão osmótica, né, característica da própria solução. É totalmente diferente, né? Então, enquanto a pressão osmótica
aquela solução que tem uma concentração menor, né? As moléculas do solvente vai migrar para aquela concentração que tem maior concentração. Na osmose reversa é o contrário. Você vai aplicar uma pressão na solução mais concentrada, né? E o que vai acontecer? As moléculas de água vão migrar para aquela de menor concentração. Aqui uma figurinha para vocês observarem como ocorre essa situação, né? Você tem dois béqueres, né? Dois sistemas interligados com a membrana semipermeável. Nesse sistema você vai ter a água mais concentrada e a água e a água pura, né? Então eu tenho um soluto numa, para ela poder ser concentrada, e no outro eu tenho apenas a água pura. E as moléculas de água, ela vai migrar para onde? Para a água pura, né? Então, é o que acontece, né, em uma empresa de tratamento de água, né? Quando eu quero uma água pura, né, eu tenho que tirar todas aquelas impurezas. E para isso eu aplico o quê? Uma pressão, né, sobre a solução mais concentrada. Aqui nós temos N curiosidades, né, da aplicação das propriedades coligativas, né? É uma delas, o pepino, né, em solução de cloreto de sódio, perde água murchando e se transformando em pix, né? Quem imaginava que o picles, né, era formado através do sistema pepino e cloreto de sódio, né? A cenoura mole, né, colocada em água, se torna firme porque a água, né, entra via osmose, né, para você manter a cenoura mais durinha, né, você coloca na água para ela se restabelecer, né. A comida salgada, né, provoca a retenção de água e o inchaço de tecidos, que no caso seriam os edemas, né. Então é outra possibilidade, né, e outra aplicação das propriedades coligativas. A água entra nas plantas via osmose, né, é uma prática, né, bem comum que ocorre, né. O sal adicionado à carne ou açúcar à fruta evita a infecção bacteriana, né. Uma bactéria colocada no sal perderá o que? A água através da osmose e morrerá, né. Tem uma prática bem interessante, né, que ocorre muito nos interiores, é quando você pega um pedaço de carne, né, geralmente no interior as famílias não têm geladeira, então ela pega a carne, coloca uma grande quantidade de sal para poder conservar aquela carne, né. Então significa que as bactérias vão sair daquele sistema, né, daquela solução que é a carne, para o meio salino. E nós temos também a osmose inversa, né? Que seria a osmose inversa, né? Ela está baseada na aplicação de uma pressão sobre a água concentrada para forçar a passagem desta através de uma membrana semipermeável, permitindo a passagem da água, mas não dos sais e outros compostos orgânicos, né? Micro-organismos e partículas sólidas em suspensão. Desta forma, conseguimos reter na membrana a maior parte dessas substâncias, obtendo desta forma uma água de maior qualidade com uma concentração de sais muito inferior à própria inicial, né? Então, assim, a osmose inversa, né, já é totalmente diferente da osmose reversa, né? Uma figurinha para explicar melhor, né? Nessa figurinha você tem a pressão osmose direta, né? O processo, né, de osmose direta normal, e a reversa, né, que você aplica pressão naquela solução mais concentrada, né, e a água ela vai sair pura diante dessa solução, né, mais impuras. Então, turma, essa é a nossa aula de propriedades coligativas e até mais.